Polícia Cidadã. Aqui, a sociedade tem mais voz. Dr. Witzel, boa tarde. É um prazer poder entrevistá-lo aqui no Fórum de Segurança Pública, aqui na Academia Brasileira de Filosofia. Esse tema, Dr. Witzel, é muito importante. Esse tema, desafios de uma sociedade em guerra. Estamos realmente em guerra? É possível transformarmos essa situação que vivemos hoje em algo melhor? O que podemos fazer? Estamos efetivamente caminhando para uma futura decretação do estado de defesa, onde teremos que suspender garantias? Bom, inicialmente, mais uma vez, eu quero agradecer o convite aqui do Sindicato dos Delegados da Polícia Federal e também a oportunidade de estar com meu amigo, o delegado Andreata, e dizer da minha felicidade de ver que a Polícia Federal dispõe de um instrumento de comunicação com a sociedade. E, por outro lado, o tema não traz nenhuma felicidade, que é a questão da violência urbana, a questão dessa guerra, né, que está sendo denominado essa violência urbana. E as causas, elas são as mais variadas. Mas uma das principais que eu posso aqui afirmar, a principal causa que leva a esse descontrole dos grandes centros populacionais e que acaba se irradiando para os outros municípios é a falta de uma liderança, a falta de uma liderança política que seja respeitada, a falta de uma política pública de inclusão, e isso se revela através da corrupção. A corrupção que hoje está sendo apresentada ao mundo através da Operação Lava Jato, e que mostra, por um lado, que o Brasil está maduro com as suas instituições de persecução criminal, as suas instituições de investigação, como a Polícia Federal, como o Ministério Público e a Justiça Federal. No âmbito nacional e nos seus estados, nós vemos muitas polícias civis também alcançando níveis elevados de proficiência de investigação. O resultado disso é a descoberta de uma rede de corrupção. Uma rede de corrupção que acaba desviando dos cofres públicos desde remédios, desde merenda escolar, até vultosas quantias nas obras públicas. E essa corrupção, ela leva a uma falta de liderança, ela leva, quando descoberta da forma como está sendo descoberta, ela leva à população uma revolta. E eu acredito que, se nós pudéssemos mensurar o tamanho dessa revolta, essa revolta seria refletida, inclusive, nos índices de criminalidade. Porque a corrupção, ela traz um descrédito para o país. Hoje nós temos um represamento de investimentos na economia brasileira. O nosso país não está conseguindo atrair investimentos, embora haja interesse para investimentos no país, e nós não estamos conseguindo atrair esses investimentos, porque o Brasil está com a sua credibilidade abalada diante da corrupção. E o reflexo disso na economia é o desemprego, é a falta de esperança da população, e isso vai levando, né, a um aumento da criminalidade. E o direito penal, ele só passa a ter uma relevância grande na sociedade quando a economia vai mal, né? O crime organizado, ele é diferente da criminalidade urbana, porque o crime organizado, ele sempre existiu, sempre vai existir, e é uma forma diferente de manifestação da criminalidade.
Mas o que mais choca na população urbana não é nem tanto o crime organizado, que não se vê. É o crime de rua, é o assalto, é o turista esfaqueado, o cidadão esfaqueado, é a dona de casa que leva um tiro, né, nas vias públicas. Então, essa criminalidade urbana, essa é decorrente da falta de políticas públicas inclusivas, da falta de esperança, da falta de credibilidade nas instituições públicas, né, que dirigem, né, os nossos municípios, nossos estados e o país. Então, a guerra que se forma em relação a esse contexto, ela tem fundamentalmente essa vertente da falta de credibilidade nas nossas instituições diretivas, que é o executivo, o legislativo, e a violência urbana tende a aumentar. Na medida em que a economia dê sinais de recuperação, na medida em que os empregos retomem, a economia, as indústrias, o comércio comece a dar sinais, né, de um melhor desempenho, o crescimento do país volte a ter pelo menos 3% de crescimento, né? Nós precisamos ter, no mínimo, 3% de crescimento do nosso país, né, para que a gente possa, de uma maneira geral, né, fazer com que as pessoas acreditem mais no país. E aí eu tenho certeza que a criminalidade urbana ela vai deixar de existir. E essa guerra é a guerra aparente, mas existe uma outra guerra. Essa é uma guerra muito mais difícil de se combater, porque é uma guerra em que a gente não vê, não tem a clara percepção de como ela acontece, porque ela acontece através do colarinho branco, ela acontece através dos crimes de corrupção nos processos de licitação, ela acontece através dos crimes de sonegação fiscal, da lavagem de dinheiro. E essa corrupção, ela é uma guerra à parte, né? Então são duas situações diferentes que a gente pode identificar, Andreata, e são duas formas diferentes de se combater essa criminalidade. Com relação à criminalidade local, em especial aqui do Rio de Janeiro, nós falamos que o tráfico ele influencia muito os outros delitos decorrentes, como o latrocínio, a exploração de mulheres, lenocínio, casas de prostituição. O que fazer de imediato para conter a escalada da violência no Rio de Janeiro, tendo em vista que temos uma Constituição extremamente garantista e a interpretação dos tribunais superiores é no sentido das garantias fundamentais se sobressaírem o próprio interesse público em reprimir delitos. Andreata, eu acredito que as nossas instituições elas estão fazendo a sua parte. Eu acho que a Polícia Federal, a Polícia Civil, a Polícia Militar, elas estão fazendo a sua parte. Como eu falo, essa criminalidade urbana, esse aumento, né, da criminalidade de rua, é decorrência do descarrilhamento da nossa economia. A economia vai mal, a criminalidade aumenta. Nós aqui falarmos em aumentar o policiamento, trazer uma força-tarefa, ocupar comunidades, como já foi ocupado recentemente através das UPPs, das unidades de polícia pacificadora. Essas são medidas paliativas. Medidas paliativas. Isso pode, num determinado momento, aparentemente, levar a uma calmaria, mas é um custo muito elevado. O Estado hoje passa por sérios problemas financeiros, então nós temos que ser realistas. Hoje o Estado do Rio de Janeiro gasta acima de 10 bilhões de reais apenas com segurança pública, né? É um valor que corresponde aí a mais de 10% do orçamento do Estado, da arrecadação do Estado, e investir mais em segurança pública, sem atacar o problema na sua raiz, eu acho que vai ser algo paliativo. É necessário. Não
Bom, precisamos ter essa segurança, mas não adianta. Nós fazemos, como a gente faz na justiça, um mutirão. Né? Você faz um mutirão para resolver um problema que não é facilmente solucionável, porque o fluxo de processo na justiça ele não para. Então, represou. Você faz um mutirão, resolve um problema. Mas daqui a 1 ano, 2 anos, o problema volta. Segurança pública, a mesma coisa. Você tem hoje uma força-tarefa, você vai contra-atacar, né, o que hoje acontece em termos de criminalidade, né, e vai só represar, né, a criminalidade e daqui a pouco ela retoma. Porque o problema do direito penal, ele está intimamente ligado ao problema social. Você tem bolsões de miséria, você tem dificuldade de emprego, você tem falta de políticas inclusivas, né, na educação, e isso deságua na criminalidade. Então, nós precisamos ter em mente que nós não vamos resolver o problema da segurança pública pontualmente. O problema é muito mais complexo e muito mais grave e só vai ser resolvido através de políticas públicas de curto, médio e longo prazo, que sejam inclusivas, que tragam empregos para o Rio de Janeiro, que tragam empregos para o Estado e para a cidade do Rio de Janeiro. Nós temos um potencial fantástico do turismo do Rio de Janeiro. Nós recebemos hoje 1/10 do turismo que recebem as grandes cidades. Nós temos potencial para receber 1 milhão de turistas no Rio de Janeiro por mês. Nós já demos demonstração de que podemos receber essa quantidade de turistas. Não digo que possamos receber todos os meses, mas nós temos potencial para receber tranquilamente 500 mil turistas no Rio de Janeiro por mês. Quer dizer, o potencial é grande e essa é a grande vertente de desenvolvimento do nosso município, gerando empregos, gerando renda, gerando esperança. E aí nós conseguimos trazer credibilidade para a população mais pobre e trazer desenvolvimento. E aí as pessoas vão acreditar mais, vão ter esperança, porque a pior coisa que pode existir é uma pessoa sem esperança. Né? E a pessoa sem esperança, ela vai para a violência, e aqueles que perderam emprego, aqueles que têm uma dificuldade maior, né, no seu relacionamento, acaba indo para a droga. Então é um ciclo vicioso. Então a pessoa fica sem emprego, fica desolada, fica carente, ela vai buscar isso através das drogas. Alimenta esse comércio, né, com pouco que ela tem, muitas vezes vendendo objetos da casa, furtando, roubando, né, dinheiro da própria família, né, e alimenta esse comércio gigantesco do tráfico de drogas, que é um problema que tem que ser atacado, como o delegado Raiol falou aqui no nosso seminário, através de soluções que tragam, né, tratamento aos dependentes. Então, esses são projetos de médio e longo prazo. A curto prazo, o que nós podemos fazer é tentar combater a criminalidade, mas, junto com isso, nós precisamos trazer o desenvolvimento para a cidade, trazer o desenvolvimento para o Estado, acreditar no nosso potencial turístico, acreditar no nosso potencial de agribusiness, nas nossas commodities. Né? O Estado do Rio de Janeiro tem um complexo de agricultura, né, de agropecuária, que pode ser mais bem explorado. Então, são projetos econômicos que precisam ser desenvolvidos. E aí, sim, a gente vai começar a ganhar essa guerra. Né? Agora, enquanto nós tivermos ausência de políticas públicas voltadas para a inclusão social, voltadas para o desenvolvimento do Estado, desenvolvimento da cidade, desenvolvimento do país, né, nós, infelizmente, vamos estar caminhando a passos largos para uma completa desestruturação da nossa sociedade. Nós vamos estar caminhando a passos largos para o descrédito internacional, para a ausência de investimentos, e isso vai levar a uma situação de descontrole. Então, nós precisamos pensar, né, como solucionar isso. Você, brasileiro que é eleitor, no dia da eleição, você, ao apertar aquele botão confirmando o seu voto, você vai estar fazendo
o planejamento da sua vida pelos próximos 4 anos, elegendo o seu prefeito, elegendo o seu governador, elegendo os seus deputados. Você vai estar dando, né, um voto de confiança para quem vai exercer esse mandato. E você tem que ser consciente no seu voto. Você tem que saber em quem você está votando, tem que conhecer as ideologias, tem que se aprofundar. Não vote por impulso, porque você votar por impulso, você vai estar alimentando essa guerra. Você também será responsável por essa guerra. E é uma guerra que só se ganha dessa forma, com um planejamento das políticas públicas, sociais, econômicas. Não há mágica, não há fórmula mágica. O que há é um complexo de atividades que precisam ser desenvolvidas num complexo de instituições para que a gente possa fazer com que a nossa sociedade ela se desenvolva e a gente possa tirar as nossas crianças do tráfico, nós possamos diminuir o impacto da criminalidade urbana e desmontar o crime organizado. Eu acho que aí sim nós vamos estar caminhando para um país que pode se considerar um país em caminho do desenvolvimento, numa sociedade mais justa, solidária, uma sociedade desenvolvida, transparente, democrática, que é isso que a gente espera de um país que seja desenvolvido, um país efetivamente democrático. Então, são essas as premissas fundamentais para que a gente possa avançar. Bem, eu conversei aqui com o juiz federal, presidente da Associação dos Juízes Federais no estado do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, Wilson José Witzel. Muito obrigado, doutor Witzel. Eu que agradeço. Polícia Cidadã. Aqui, a sociedade tem mais voz.